Ah lá, agora em entrevista à Rádio Band News FM, o empresário Rubens Menin falou sobre a engenharia financeira do Atlético para contar com o reforço de Diego Costa. Vamos ouvir Rubens Menin aqui nos Donos da Bola. A gente, quando começou esse trabalho no Atlético, de reconstrução do Atlético, a primeira coisa que a gente fez foi organizar a casa. Contratamos consultorias, fizemos plano de negócio, um plano de negócio de 5 anos, que nenhum time de futebol no Brasil tinha. O nosso plano de 5 anos. Sabíamos que a gente estava passando um momento muito difícil, mas programamos tudo. Então, esse ano de 2022, apesar da queda de receita pela bilheteria em função dos jogos sem públicos, nós já vamos pagar muita dívida para trás. Em 2022, a gente praticamente elimina todas as dívidas de jogadores, FIFAs, fornecedores, tudo fica para trás. E o Atlético, no futebol, ele é superavitário, porque, apesar de ter montado um time forte, tem um teto, igual o governo, tem um teto de gastos. Nós só podemos contratar um jogador se tirarmos um gasto equivalente. Então, quando você está vendo o Diego Costa chegar, ele só veio porque houve um espaço por remanejamento de jogadores, menos, etc. Então, o que o Atlético tem hoje, apesar das pessoas não notarem, ele tem uma disciplina financeira muito grande. A responsabilidade do Atlético é muito grande com os torcedores, né? A gente tem aí uma torcida de fanáticos, 9 milhões de torcedores, a gente não pode fazer bobagem. Eu acho que o Atlético hoje está muito melhor do que estava, mesmo devendo. Tem um patrimônio muito grande, nós estamos fazendo agora 2 outros investimentos imobiliários grandes para dar mais patrimônio para o Atlético, um supermercado no terreno que nós temos lá na Avenida do Preto I, um prédio em luz. Então, quer dizer, o Atlético está construindo patrimônio. Estamos fazendo a Arena MRV, que é um estádio que vai valer R$1 bilhão, que já tem dinheiro em caixa para ser feito. Então, eu acho que a situação econômica do Atlético é muito boa. Deve, mas tem muito mais disciplina financeira e se tudo der certo, nós vamos sair lá na frente. Agora, vai ser muito trabalhoso. Isso não acaba esse ano, não. Isso aí nós vamos demorar uns 3 anos ainda para botar a casa em ordem. O futebol bem administrado é superavitário. O Atlético Paraná é um exemplo, o Grêmio é outro exemplo. Quer dizer, o futebol bem administrado ele é superavitário em qualquer lugar do mundo. Bom, palavras do empresário, palavras do mecenas, palavra do cara que... Do cara não, né? Respeito com o senhor. Palavra do homem que ao lado de outros parceiros, está colocando dinheiro no clube e nada melhor do que ouvir sair essas coisas da boca dele. Eu venho dizendo aqui, e tem uns amigos meus aí que são azedos, que eu tenho bom relacionamento por conveniência, porque eu não gosto deles. Então não são meus amigos. Eu tolero alguns aí, que falam assim, pô, vai passar um paninho aí agora, né? 80... Você disse hoje lá no Jogo Aberto uma coisa muito interessante. Por favor, me lembra que eu já esqueci tudo. Sério? Esvaziou o HD, né? Impressionante. O HD tem que ser ocupado com coisa... Eu tenho problema, eu esqueço muita coisa. Não, mas você disse lá nacionalmente que quando é a tia Leila ou Paulo Nobre, todo mundo, aí o investimento aí Embora alguns da imprensa sempre questionaram, ou questionaram naquela oportunidade, esse tipo de parceria. Tem gente na imprensa que não gosta de mecenas no futebol, sim, que acha que isso está errado. Mas muita gente nacional valorizou depois, inclusive, do resultado do Paulo Nobre, o investimento que ele fez, que inclusive já foi pago, né? Já sem recebeu. Juros, ele não aceitou cobrar. Exatamente. Com juros. Ô Everton, isso que acontece no Atlético hoje é o seguinte, nós analisamos o hoje com dúvida no amanhã e o torcedor atleticano com muita esperança no amanhã. Dúvida no amanhã justamente por vivermos em um país burocrático, corrupto, onde no futebol pode muita coisa, permite muita coisa, mas se o futuro se mostrar como o presente, ou se o presente estiver sendo plantado dentro dessa transparência, se é que eu posso utilizar essa palavra, ou desse profissionalismo, de tudo isso que estão fazendo no Atlético, tudo que a gente acabou de ouvir aí da boca do Rubens Menin, se tudo isso for seguido à risca, o Atlético será um grande case de sucesso para que nós, amanhã, valorizemos o hoje. O hoje pode ter muita interrogação, porque não é errado ter dúvida. O país que a gente vive, o futebol como é tratado, como é levado, o que já foi feito atrás, outros dirigentes que por aí passaram e deixaram dívidas astronômicas, promessas, e a gente sabe que cargo que envolve política, paixão, futebol, tem promessas. Agora, se isso for caminhando
Com a prática acompanhando essa teoria, o Atlético está muito bem servido, Heber. Eu gostaria de ouvir meus dois comparsas. Começo com você, o Gomide. Ontem eu estava conversando com uma pessoa do clube, inclusive, obviamente que me disse que não pode me passar todos os documentos, mas aqueles que eu entendesse como necessários, até para servir mesmo de subsídio, para a gente chegar aqui e argumentar sobre o que tem sido feito. Aí essa pessoa me disse, bom, vamos começar do início. A reestruturação que será feita na Cidade do Galo e tal, vai passar por uma atualização nas suas dependências, e aí lá vai ter restaurante, museu, muito agora. Isso vai começar agora porque o projeto já foi aprovado e a captação de recursos está em andamento. Então vamos fazer, e lá vai virar um centro de visitação com realidade aumentada, restaurante, museu, etc. E vai funcionar durante todo o dia, então as pessoas podem passar o dia lá. Então vão começar a fazer isso. Reestruturação das dívidas, que aliás é uma coisa que aquele especialista em clube empresa até passou isso para a gente, que o Cruzeiro vai fazer isso também agora, necessário para fazer essa virada de reestruturação, de estruturação das dívidas e tal. Então o Atlético fez, o Atlético colocou uma empresa de auditoria exatamente para mudar. O Plínio, que é o CEO, Cris se adora, do clube, ele vem acompanhado de mais meia dúzia de profissionais que dão todo o suporte. Os negócios do clube, aí dispensa, eu sou suspeito para falar, então não vou nem falar dessa área não, porque eu sou amigo do Leandro Figueiredo. Fenômeno, ponto final, não vou nem falar mais. O Rodrigo Caetano, dentro do que exigiram dele, ele faz um trabalho até o momento, para mim, muito bom, trabalho impecável. Então, 80 milhões pagos, ontem até perguntei isso ao Vitor Martins, sobre a dívida paga, né? Então, principalmente dívidas com a FIFA. E o Menino, nesse áudio aí, ele fala de até o final do próximo ano, o Atlético não ter dívidas com os jogadores. Então, ele eliminou até o momento 80 milhões de dívidas, principalmente com a FIFA e tal, repactuou contratos, o que estava em atraso com o Robinho, os jogadores que levaram para a Justiça repactuou, está rigorosamente em dia, salários em dia e todo o processo de reestruturação da gestão do clube sendo feita. O estádio para ser inaugurado, 100% do clube, e chamam de Allianz Parque 4.0, né? Então, quer dizer, isso é notícia. Agora, desconfiar do que isso pode virar lá na frente, realmente fica difícil. Sabe por quê? Porque não depende, essa turma que está aí no Atlético não vai ficar eternamente. Daqui a pouco entra lá um presidente que não tem responsabilidade, ladeado por um monte de pessoas que não tem muito tato para o negócio, pode degringolar. Gostaria de ouvi-lo, Gomide, por gentileza. Ô Everton, que o Atlético passe aí por vamos chamar de um programa de reestruturação institucional, depois do início aí da gestão do atual presidente, né, o Sérgio Coelho, mas que começou em meados do ano passado, ou no segundo trimestre do ano passado, quando da saída ali, principalmente depois da chegada do Sampaoli, que os investimentos começaram a ser maiores e que esse colegiado que investe no clube passou a ser mais protagonista, né, no dia a dia. Isso nós sabemos, né? Tivemos ainda nesse ano, só vou esquecer o nome do evento, né? Mas tivemos um evento que durou mais de uma hora aí falando sobre a reestruturação do clube, né? Business Day, é verdade. Obrigado pela lembrança. Onde foi tudo detalhado acerca do planejamento para como reestruturar as dívidas do clube. Eu não vou dizer que discordo, Everton, mas assim, quando se fala sobre abrir folha para a chegada de um jogador, nessa parte eu não sei se é realmente dessa forma que acontece, porque quem muito relevante o Atlético acabou negociando nessa temporada? Porque eu não acredito que o salário do Marrone, junto com o do Gabriel e teve o Bueno, somado esses três jogadores, Everton, eu não acredito que dê a metade do que vai ganhar o Diego Costa, sinceramente. Aquele dia nós falamos que quais foram os jogadores? Gabriel e Marrone. Ah, não, teve o Léo Senna, Edinho, Gabriel, Marrone. Não, mas isso mas aí esses não mas salário, né? a pergunta dele foi de venda, né? De valor arrecadado. Você lembra que eu falei aqui que o Atlético
tinha feito 60 milhões em venda. Né? Então aí passa por Léo Senna, Edinho, Marrone, Gabriel. Tem mais um que agora eu não me lembro qual. Vou tentar lembrar, são 5. Mas com relação ao alívio salarial que o Gomide está dizendo, que o Menin trouxe, é Bueno, Gabriel e Marrone. Nessa conversa que eu tive ontem, Gomide, com uma pessoa do Atlético, que aliás não tem por que fazer onda, me disse assim, a gente enxuga em vários setores para sobrar mais para o futebol. Isso também faz parte dessa reestruturação. Eu tenho uma certa dificuldade para entender a matemática, nesse caso aí, do que você está dizendo. Eu lamento muito, Everton. E aí, assim, é porque isso pra gente é muito ruim, né? Alguns clubes do Brasil já fazem, pouquíssimos, infelizmente, que é divulgar o balanço trimestral, né? Porque o problema pra gente é que a gente fica muito preso ao balanço Exatamente, que é divulgado um ano depois de tudo, né? E aí você já não tem nem muito mais o que discutir a respeito, né? Porque só em março do ano que vem a gente vai ver de fato o impacto, se está acontecendo esse impacto, né? Se a dívida está realmente caindo da forma como está falado, se a folha se manteve estável, diminuiu ou aumentou. Porque hoje o que resta para a gente é ouvir o que o Menin está falando ou o que os outros dirigentes do clube estão falando e ok, tudo bem. E aí daqui a um ano a gente vai ver o que de fato aconteceu. Menos de um ano, né? Seria, daqui a 6, 7 meses, março do ano seguinte, né? Eu acho que seria muito salutar, eu acho que é um caminho que os clubes vão adotar, quando virarem empresas são obrigados a divulgar trimestralmente, mas ter essa divulgação num prazo menor para que a gente pudesse ver de fato, né, a coisa acontecendo, porque até então é só acreditar no que estão dizendo. Exatamente, porque para você chegar aqui e dizer não é bem assim, bom, você tem base em quê? Você dizer não é bem, então como é que é? É o que o Gris está dizendo ali. Nós vamos ter que esperar o balanço para chegar aqui com o documento que não tem como, se bem que tem dirigente que consegue ainda articular, maquiar para soltar um balanço diferente daquilo que efetivamente acontece, né, dentro da gestão do clube. Realmente não tem. Agora, para você... E outra coisa, o fato de termos aqui em Belo Horizonte o Cruzeiro na situação que viveu e que está vivendo, e o Atlético na situação que está vivendo, muita gente traça um paralelo entre tudo que aconteceu com o Cruzeiro e o que está acontecendo com o Atlético. Bom, o Cruzeiro e o rebaixamento, e mais esses 2 anos pós-rebaixamento, é o Atlético ali, e não tem nenhuma relação, né? E não tem nenhuma relação. Então, o que eu acho até muito arriscado dizer isso. Bom, se aconteceu com o Cruzeiro, vai acontecer com todos os outros clubes do Brasil. Acho que a coisa não é bem assim, não é bem assim. Agora, sobre garantir que o Atlético vai ter esse modelo de gestão daqui 10, 15 anos e que nunca mais vai ter problema, é impossível a gente saber, porque daqui a pouco eles saem, e a coisa muda, e pode mudar para melhor, como pode mudar para pior, ninguém sabe. Nós já assistimos um Corinthians com um poder absurdo no futebol brasileiro e já assistimos um Corinthians da segunda divisão e estamos vendo o Corinthians na situação que está hoje. Então, o que não dá é para você, aliás, questionar é o papel da imprensa, mas desconfiar e trazer isso para o microfone, para a câmera, sem você ter nenhum documento que comprove que quem está dizendo mentira, aí também beira a irresponsabilidade. Estou com o Gris. Vamos ter que esperar até o próximo balanço para ver até quanto essas dívidas pagas reduziram. O Rubens Menin disse aí nessa fala que até o final do ano que vem não terão dívidas com atletas. Lá atrás ele prometeu fazer do Atlético um dos principais times do continente. Ele colocou um monte de gente para dentro do clube e lá dentro os caras estão fazendo o trabalho. Eu posso dizer daquilo que meus olhos observam, né? O trabalho, por exemplo, de negócios está indo muito bem, todas as metas batidas, né? E fica claro, dentro de campo a coisa está indo muito bem, aí envolvimento Rodrigo Caetano, Cuca, comissão e comandados. Então, esperar o balanço do ano que vem para a gente ter mais consistência até para dizer o que está certo e está errado. O que foi dito lá atrás está tudo gravado. Com áudio, com vídeo, a gente vai mostrar aqui. Agora, o que a gente vai mostrar aqui